Muito bem, Shalom Adonai, a paz do Senhor, Deus nos abençoe milagrosamente. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia no livro do profeta Samuel, no segundo livro, no capítulo de número 11. Eu não vou ler os 27 versículos, porque é extenso, vai tomar muito tempo, mas eu quero falar-lhe sobre o capítulo 11, lendo alguns versículos, no perpassar aqui da reflexão. Eu vou dar esse estudo em duas partes. Vou dar uma hoje e a outra parte amanhã. E eu queria que você me acompanhasse com cautela. Eu vou falar sobre algumas lições do pecado de Davi com Batseba. Então, este capítulo, segundo Samuel 11, é um dos mais marcantes da história de Israel, revelando o poder devastador de decisões impulsionadas pela fraqueza humana. Como pode um rei conhecido por sua fidelidade a Deus criar tão profundamente, cair tão profundamente no abismo do pecado? Essa é a pergunta central que vai guiar nossa reflexão. Porque Davi, o homem segundo o coração de Deus, já havia acumulado vitórias gloriosas e alcançado uma posição de honra entre o povo de Israel. Mas aqui no capítulo 11 vemos um momento sombrio de sua trajetória, onde o poder e o privilégio abriram espaço para escolhas que trariam consequências devastadoras, não só para ele, como para sua família e para a família de terceiros. Este capítulo começa com uma aparente decisão inofensiva. Davi escolheu permanecer em Jerusalém enquanto seus exércitos estavam na batalha. Porém, o que parecia ser um momento de descanso, preste atenção, transformou-se em uma sucessão de atos que culminaram em pecado, traição e morte. Então, essa narrativa de Davi e Batseba nos confronta com questões universais. Como lidamos com as tentações? O que fazemos quando as nossas ações prejudicam outras pessoas? Como enfrentamos o peso da culpa e das consequências? Mais do que uma história de erro e queda, aqui em 2 Samuel 11 nos mostra a profundidade da graça de Deus, que mesmo diante de nossos piores momentos, continua disponível para aqueles que se arrependem, porque a Bíblia é enfática quando ela diz: aquele que encobre suas transgressões não prosperará, mas quem confessa e deixa alcança a misericórdia. Então, nesse estudo, nós queremos explorar cada detalhe, analisando o contexto das decisões de Davi, os impactos sobre sua vida e a nação de Israel, e como essa passagem aqui nos convida a refletir sobre integridade, responsabilidade e a busca por restauração. Então vamos mergulhar em uma história que é tão humana quanto divina, revelando os perigos do afastamento de Deus e o poder da verdadeira transformação. Então nós queremos falar-lhe sobre o perigo da ociosidade espiritual, o processo do pecado, da tentação, a queda, o encobrimento e a manipulação, o abuso de poder e a tragédia de Urias, o cinismo e a frieza de Davi, o sofrimento das vítimas e o juízo de Deus. Então, obviamente, seremos concisos em cada um desses tópicos, mas queremos que você reflita com todo cuidado. Então, aqui nós temos o perigo da ociosidade. Observe que os versículos 1 e 2 diz que: e aconteceu que, tanto decorrido um ano, no tempo que os reis saem, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel, para que destruísse os filhos de Amon e cercassem a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço, na casa real, e viu do terraço uma mulher que se estava lavando,
e era esta mulher muito formosa à vista. Observe que aqui no capítulo 11, versículo 2, começa com um detalhe muito significativo que algumas pessoas leem, mas não sabem. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi, observe, permaneceu em Jerusalém. Esse versículo nos dá um primeiro alerta. Davi deveria estar no campo de batalha, mas escolheu permanecer no conforto do palácio. Historicamente, a primavera era a estação ideal para as campanhas militares, pois as chuvas do inverno já haviam cessado e os caminhos estavam secos, facilitando a movimentação dos exércitos. No entanto, ao contrário de suas ações anteriores, quando liderava pessoalmente suas tropas, Davi decidiu delegar essa responsabilidade que era sua a Joabe. Então a escolha de Davi não foi apenas estratégica, mas também reveladora de um coração que começava a se acomodar. Porque tem muita gente que começou a 1000 por hora, mas começou a se acomodar. Pessoas que não perdiam um círculo de oração, mas começou a se acomodar. Pessoa que não perdia uma escola bíblica dominical, mas começou a se acomodar. Pessoa que lia a Bíblia diariamente, mas começou a se acomodar. Então o afastamento da batalha o deixou vulnerável à tentação. Então o perigo da ociosidade espiritual é real, meus queridos. Quando deixamos de lutar as batalhas que Deus colocou diante de nós, abrimos espaço para distrações que nos afastam do eterno. Bendito seja Ele. Foi exatamente isso que aconteceu com Davi. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho. Essa cena parece casual, mas o texto sugere que Davi já estava desfrutando de um estilo de vida simplesmente relaxado, como o que acontece hoje. Ele se levanta à tarde em um horário incomum e passeia seu propósito definido. E passeia sem propósito definido. Isso nos ensina que momentos de inatividade espiritual podem se tornar perigosas armadilhas. Olha o que é que o Salmo 16, versículo 27 diz. O preguiçoso é como um campo abandonado. Gera ervas daninhas e se torna refúgio de maldade. Davi não caiu imediatamente. Ele viu, desejou e cedeu à tentação. Tiago diz que cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Se Davi estivesse no campo de batalha, talvez essa história nunca tivesse acontecido, nem eu estava falando hoje, agora, nesse exato momento, segundo Samuel, capítulo de número 11. Isso nos leva a uma reflexão. Será que temos abandonado batalhas espirituais que Deus nos chamou a lutar? A ociosidade pode parecer inofensiva, mas ela nos torna alvos fáceis para as tentações. Por isso que Pedro diz, estejam alertas e vigiem, porque o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. Portanto, meus queridos, precisamos nos manter atentos. O distanciamento de nossas responsabilidades espirituais pode nos levar a quedas que jamais imaginamos. E digo mais, algumas delas irreversíveis. A segunda coisa interessante nesse texto é o processo do pecado, da tentação à queda. Porque os versículos 3 e 5 falam assim, e enviou Davi e perguntou por aquela mulher e disseram, porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Eteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer, e entrando ele se deitou com ela, e já ela se tinha purificado da sua imundícia, então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu, enviou e fê-lo saber a Davi, e disse, pejada estou. Observe que, após ver Batseba, Davi poderia ter se afastado, mas tomou uma decisão fatal. Ele conhecia a lei do 7º mandamento.
como rei ele conhecia. Claro que Batseba, na minha opinião, tem culpa no cartório, porque ela tomava banho num lugar que ela sabia que não poderia tomar. E mandou alguém procurar saber quem era ela. Disseram, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Esse versículo revela dois fatos importantes. Primeiro, Batseba era casada. Segundo, ela era esposa de Urias, um dos soldados fiéis de Davi. Mesmo assim, Davi ignorou esses detalhes e avançou. Aqui vemos um padrão de queda espiritual, ver, desejar, investigar e agir. O desejo pecaminoso cresce quando alimentamos pensamentos errados. Em vez de fugir da tentação, Davi permitiu que sua curiosidade se transformasse em ação. Esse é o mesmo erro que Eva cometeu no Éden. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável aos olhos, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e deu a seu marido. A sequência do texto mostra a rapidez do pecado. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza. O ato foi consumado sem resistência aparente. Davi, acostumado a ter tudo o que queria, usou seu poder para possuir o que não lhe pertencia. O problema do pecado é que suas consequências sempre chegam. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo que estava grávida. O que parecia um ato oculto se tornou um problema incontrolável. O pecado sempre cobra um preço, como diz número 32 e 23. Estejam certos de que o pecado de vocês os alcançará. Quem nunca pensa que será alcançado está muito equivocado. Essa parte do capítulo aqui nos ensina que o pecado começa no coração. O problema não foi apenas o adultério, mas a decisão de alimentar um desejo pecaminoso. Se Davi tivesse rejeitado o primeiro pensamento errado, toda essa tragédia poderia ter sido evitada e eu não estaria comentando nada agora sobre ela. Isso aqui nos desafia a sermos vigilantes em nossos próprios pensamentos e desejos. Como diz Provérbios capítulo 4, versículo 23, acima de tudo guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. A queda de Davi nos mostra que ninguém está imune ao pecado. Devemos aprender com essa história e buscar em Deus forças para resistir às tentações. A Bíblia diz, assim, aquele que julga está firme, está em pé. Cuide-se para que não caia. Vigie para que não caia. Vigie seus pensamentos. Vigie o que você está pensando. Vigie para onde você está olhando. Vigie as suas escolhas. Vigie as suas decisões. Vigie para não tomar aquilo que não é seu. Isso aqui é a primeira parte. Amanhã nós estaremos dando sequência. Baruch Hashem, Deus nos abençoe.